E o tema da live hoje é como vencer a insegurança com 4 questionamentos. E vencer a insegurança vai fazer com que você viva da psicologia. Bom, eu vejo, né, e por isso que eu tô falando isso hoje, é curioso, tem alguns temas que eu fico pensando na hora que eu tô elaborando conteúdo, né? Nossa, mas eu vou falar de insegurança para psicólogos? Vou. E por que eu vou falar de insegurança para psicólogos? Primeiro, que inteligência emocional é um pedacinho da psicologia que eu atuo, que eu trabalho. Então, eu me sinto segura para falar sobre emoções, inteligência emocional, regulação emocional. Segundo ponto, eu vejo que a insegurança, ela atrapalha muito o crescimento profissional de muitos colegas, e eu vejo que superar essa dificuldade, encarar a insegurança e se tornar uma pessoa mais segura, mais confiante, mais corajosa, pode fazer com que você viva da psicologia. Então, quando eu vou escolhendo os temas para essas lives, eu fico pensando em como levar um conteúdo que resolva problemas. E eu sei que a insegurança é um grande problema. E é tão grande, é tão grave, que muitos colegas ficam inseguros e não colocam isso para fora. E aí eu vejo a insegurança se manifestar em colegas que vão para outra área, em colegas que vão atuar na área que não gostaria, no emprego CLT, pessoas que acreditam que não vão ter sucesso, que não vão conseguir, e não precisa ser assim. Por isso que hoje eu vou falar sobre insegurança. Eu vejo muitos colegas inseguros para começar a viver da psicologia clínica, inseguros com a escolha da abordagem, e hoje, então, eu observo que muitos psicólogos se sentem inseguros com vários temas aí dentro da psicologia clínica e ficam inseguros se vão ter pacientes, se serão bons profissionais. E eu me identifico com isso, porque quando eu comecei, eu também me sentia muito insegura. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não ter um bom desempenho, eu tinha medo de não ser boa o suficiente, de não ter estabilidade. E eu quero compartilhar com vocês na live de hoje que essa insegurança, que esse medo, ele me ajudou. Então eu consegui usar o medo a meu favor. E é sobre isso, quero que hoje vocês saiam daqui com conteúdo mão na massa, para vocês utilizarem a insegurança para o crescimento de vocês. E eu sei que essa insegurança que eu sentia me ajudou. E eu quero compartilhar com você hoje como usar a insegurança para o seu crescimento profissional. E primeiro a gente precisa, então, entender o que é insegurança, né? É como se a gente estivesse lidando aí com um vilão, com alguma coisa que vai fazer mal, a gente tem que se defender, né? Então, vamos entender o que é insegurança. Primeiro, insegurança é um sentimento. E sentimentos nem sempre são gerados por motivos reais. Vamos entender então, insegurança é um sentimento. É um mal-estar, logo é desconfortável, ou é um nervosismo que pode ser desencadeada pela percepção de si mesmo sendo vulnerável, de alguma forma, ou quando tem um senso de incapacidade ou de baixo desempenho, que ameaça a própria autorrealização. Então, a insegurança, ela é percebida por meio de um sentimento de mal-estar, de ameaça, que acentua a nossa vulnerabilidade. E a base da insegurança é o medo. E eu imagino que vocês saibam, né? Quem não sabe vai conectar aqui comigo, a gente vai aprender mais juntos ainda. O medo é a base emocional da insegurança. E medo é uma emoção básica. E aparece sempre que há uma possibilidade de risco ou perigo. E aí cria, na pessoa que está com medo, um estado de alerta. Por isso que a pessoa normalmente que está em alerta, ela fica mais ansiosa, mais sensível a qualquer evidência, a qualquer sinal, a qualquer situação
aumenta o foco atencional. Por quê? Porque a pessoa que está nesse estado de vulnerabilidade ou de insegurança ou na base emocional do medo fica em alerta. E quando as pessoas estão num estado de alerta, de medo e de insegurança, aí que eu vejo o problema. Eu vejo pessoas, colegas de profissão que paralisam, procrastinam e às vezes adiam decisões. Alguém aqui já passou por isso? Eu já. Eu vou falar um pouquinho da minha história também. E aí eu vejo, né, hoje, com o entendimento que eu tenho, que a insegurança e o medo, eles existem nas nossas projeções, no nosso imaginário. E aí eu queria perguntar para vocês, né, se a ansiedade, o medo e a insegurança está relacionada a desempenho, é algo que ainda vai acontecer, na maior parte das vezes. E aí eu pergunto para vocês, onde o futuro está? Onde está o futuro, né? Onde está o nosso medo? E eu quero compartilhar com vocês que o futuro, ele não existe ainda, ele não foi criado. Ou seja, se ele não existe, você é capaz de escrever, você é capaz de controlar ou de intervir para que aquilo que você mais teme não aconteça. E eu estou aqui hoje para te ajudar a ter mais controle sobre a sua insegurança, sobre o seu medo. Nós criamos um futuro na nossa imaginação. E também na nossa imaginação, nós visualizamos ou pensamos com os piores cenários e acontecimentos. E usamos, né? E nós usamos muitas vezes o medo e a insegurança da pior forma. Por quê? Porque nós não aprendemos a utilizar o medo e a insegurança de uma forma que seja funcional. Ao contrário, nós muitas vezes evitamos, muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós desistimos. Por quê? Porque não sabemos lidar da melhor forma com o medo e a insegurança. E a ideia aqui, de forma alguma, não é acabar com o medo, não é acabar com a insegurança, porque são estados emocionais importantíssimos para a nossa sobrevivência pessoal e profissional. E é importante também saber usar esses estados emocionais a nosso favor. Por quê? Porque é uma habilidade de inteligência emocional. Faz sentido para vocês? Saber usar o medo e a insegurança a seu favor é sinal de inteligência emocional. E quando você descobre isso, vai ficar muito mais fácil você trabalhar também essas bases emocionais com os seus pacientes. E precisamos entender que, ainda que sejam emoções ou estados emocionais desconfortáveis, nós conseguimos e nós podemos gerenciar essas emoções. É incrível, né? Eu acho incrível o que acontece quando a gente aprende a superar os nossos medos e as nossas inseguranças. Aline, mas como é que faz? Vamos lá. Primeiro, anota aí. Anota aí. Nós precisamos usar estes dois estados emocionais a nosso favor. E como é que a gente faz isso? A gente extrai a essência dessas bases emocionais para uma tomada de consciência e atitude. E é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. E eu vou falar como que eu cheguei nesse entendimento. Bom, primeiro, quando eu comecei a atender, eu tinha muito medo de não ser uma boa profissional. E eu tinha muito, muito, muito medo de não ter pacientes. Quem aqui já teve esse medo? Medo de não ter paciente, medo de não ser uma boa profissional. E eu tinha muito medo de fazer um atendimento e depois que meu paciente não voltasse. E eu tinha muito medo também de que, assim que eu me formei, de que me perguntassem o meu tempo de formada. Bom, eram vários medos. Medo de não conseguir, medo de não ser boa, medo de não ter pacientes. São medos comuns, eu acho, imagino, né? Quem aqui já teve esses medos? Esses medos me deixavam insegura em alguns atendimentos, e eu tinha um medo que era muito grande de algum paciente perguntar meu tempo de formada. Imagina eu, desesperada para viver da psicologia,
louca de vontade de sair do meu emprego, que eu estava na época, na área de educação, e com medo de não ter pacientes, que são os pacientes, eles são o que motiva, o que gera o nosso crescimento, nosso atendimento, nosso negócio. Se eu não tivesse paciente, como é que eu ia viver da psicologia? E eu tinha um medo que ele era um fantasma, ele me assombrava. Esse medo era medo que alguém perguntasse o meu tempo de formada. Eu morria de medo de alguém me perguntar: você atende há quanto tempo? E eu falar 3 meses, 2 meses. Eu morria de medo. Até que chegou esse momento, né? Eu estava atendendo um paciente e foi logo no início da sessão, ele falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu, claro, pode. Você atende há quanto tempo? Nessa hora, essa frase ativou todos os gatilhos que você pode imaginar aí. Me deu palpitação, me deu falta de ar, me deu, imagina aí, sintomas clássicos de uma ansiedade. E eu fiquei com aquilo assim, foi tudo muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo, curioso, né? A nossa percepção, ela fica alterada quando a gente está num momento de ansiedade, de insegurança. A nossa percepção não é tão nítida assim. E aí o paciente perguntou, e aí eu fiquei com aquilo assim, travado na garganta. E eu pensei assim, o que eu respondo? E aí meu imaginário, eu imaginava que o paciente ia levantar e falar, tá, eu quero uma pessoa mais experiente, ou que depois ele não fosse voltar mais. E aí eu ficava remoendo a experiência que eu não tinha vivido ainda, mas imaginando os piores cenários. E aí o paciente perguntou, e eu não tinha outra resposta para dar para ele. E aí eu falei, olha, eu atendo há 3 meses. E sabe o que aconteceu? Nenhum, nenhum cenário catastrófico que eu tinha projetado se concretizou. O paciente continuou indo na sessão, e depois que eu passei por essa situação, eu vi e vivenciei que medo e insegurança, eles estavam na minha cabeça. E eu percebi ali que eu poderia filtrar as vozinhas que eu decido ouvir. E aí, quando eu falo as vozinhas, são as crenças, eu tenho capacidade de decisão ali. Eu posso ver se eu vou dar ouvido ou não à minha insegurança. Olha que incrível isso. Você pode decidir ou não se vai dar ouvidos para a sua insegurança. E nesse caso, eu usei o meu medo e a minha insegurança para ter muito mais zelo, muito mais cuidado com a minha prestação de serviço, com cuidado com o meu paciente, com atenção e cuidado na minha carreira. E foi buscando conhecimento científico, conhecimento com a experiência dos outros profissionais, das outras pessoas que eu tinha como referência, que fez com que eu usasse o medo e a insegurança para ter cada vez mais zelo e cuidado com a minha carreira. E foi assim que eu superei o meu medo e a minha insegurança, buscando conhecimentos específicos, habilidades que eu precisava trabalhar para o meu crescimento pessoal e profissional, e pedindo feedback para os meus pacientes. E assim eu entendi que o medo e a insegurança exercem funções necessárias e importantes. Então, se você está inseguro ou com medo, não luta contra o seu medo ou contra a insegurança. Abraça o seu medo e a insegurança, porque eles existem para te proteger e não para te assombrar. É incrível, né? Eu tenho uma aluna que eu fiz a avaliação diagnóstica com ela quando os alunos entram no curso, no programa RVRF, eu faço uma avaliação diagnóstica para entender a realidade do meu aluno e para desenhar ali algumas estratégias para corrigir o curso ou para melhorar a performance deles na atuação clínica. E uma aluna me chamou a atenção, porque ela tinha muita, mas muita, muita insegurança para começar a atuar. E
com o medo e a insegurança, ela nunca divulgou o trabalho. Ela tinha medo de se expor. E quando eu falo agora exposição, não é exposição nas redes sociais, era se expor para as pessoas próximas, era de assumir a profissão como psicóloga clínica, ela tinha muito medo. E esse medo fez com que ela evitasse o início da psicologia clínica. E ela evitava realizar os atendimentos, só que aí que está o grande problema. Ela vivia nessa angústia há mais de 10 anos. E durante todo esse tempo, imagina 10 anos, 10 anos, imagina 10 anos, uma pessoa fazendo cursos, buscando cursos e fazendo cursos e mais cursos e mais cursos, esperando se sentir segura. Ela achou aí uma estratégia, que na verdade era uma estratégia que não resolvia, que mantinha, de certa forma, o problema. E, de certa forma, também, o fato dela buscar cursos fazia com que ela tivesse a ideia de que ela estava em movimento, só que ela estava no movimento patinando ali no mesmo lugar, e ela estava buscando cursos, conhecimento, mas não tinha coragem de ir para a prática. Ela passou anos, 10 anos, buscando segurança em cursos. Quem aqui já fez isso? Quando a segurança, nesse caso, está na prática, no enfrentamento, e não só na teoria. E eu fiquei muito feliz, quando depois dessa nossa supervisão, depois dessa nossa avaliação, ela compartilhou comigo as primeiras estratégias de divulgação do trabalho dela, ou seja, ela estava ali rompendo essa barreira da insegurança, porque agora ela passou, agora não, já tem um tempo isso, né, mas agora ela já consegue enfrentar os medos. Muitas vezes é isso também, a gente fica buscando conhecimento, esperando ter esse estado de confiança, só que não é o conhecimento só que vai fazer com que você supere, você precisa enfrentar. Eu estava ouvindo uma história essa semana sobre a águia. A águia. A águia, quando ela vai colocar o ninho, vai ter ali um filhote, né? Ela sobe para um lugar muito alto, muito alto. E quando ela percebe que o filhote já está na idade, ou já tem a maturidade para ele voar, ela simplesmente arremessa o filhote. E eu fico pensando, né, eu sou mãe, eu fico pensando, ainda bem que meu filho não tem que voar, nesse sentido, porque eu acho que eu ia ficar desesperada. Muitas vezes o nosso medo é tão grande que a gente quer manipular manipular no sentido bom da palavra, não de engano, a gente quer, às vezes, intervir da pior forma possível. E como que eu vejo isso? A águia, ela pega o filhote e arremessa. E aí o filhote tem que descobrir que ele tem asas. Para que a asa serve? Olha que interessante. A águia não cria um ninho baixo, tem um propósito para isso. Mas chega um momento que ela precisa ali lançar o filhote para que ele aprenda. E nós, como psicólogos, passamos por isso, né? Quando nós saímos da faculdade, nós temos a alternativa de ser lançados no mercado profissional. Só que muitos colegas evitam esse processo de amadurecimento. E quando a gente evita, a gente está, de certa forma, manipulando do jeito ruim o nosso futuro. Eu quero que na live hoje você tenha ferramentas para esse enfrentamento. É importante para o seu crescimento pessoal e para o seu crescimento profissional também. Tem uma outra aluna do programa RVRF que é muito interessante, que ela tinha muita insegurança e muito medo. E ela, dentro do programa RVRF, tem um grupo, tem os canais exclusivos ali daquele grupo, onde a gente troca informação, conhecimento, tiro dúvida, dou suporte, enfim.
E sempre que aparecia um paciente para marcar a sessão com ela automaticamente tinha o medo e a insegurança acionados. E ela mandava assim: um paciente me procurou, quer agendar comigo, eu atendo. E eu pensava, gente, como se eu atendo? Claro que você atende, né? Seu paciente, esse é o objetivo. E ela perguntava por quê? Porque ela estava se sentindo insegura. E esse sentimento, por mais que ele não tenha lógica real, concreta, o sentimento ele é legítimo. Nesse caso específico dessa aluna, ela tinha medo de atender sozinha alguns pacientes, porque não conhecia. Ai, será que é paciente mesmo? Será que não é golpe? Ela tinha esse medo, porque ela não conhecia. O medo do novo, o medo da sua segurança física. E aí eu fui trabalhando com ela algumas estratégias para ela conseguir identificar o paciente antes da sessão. E aí nós criamos uma ficha de cadastro online para o paciente anexar ali um documento de identidade, uma habilitação. E aí ela foi trabalhando, foi desconstruindo aquela ideia do medo. É interessante porque muitas pessoas evitam situações por causa do medo e da insegurança. E aí ela viu que ela poderia atender, né? Que não era perigoso atender, mas tem pessoas que têm medo, inclusive se o paciente vai fazer alguma coisa, tem pessoas que têm medo dos tipos de pacientes. Olha que interessante isso. Medo, às vezes, dos tipos das demandas. E é incrível, incrível, quando a gente consegue superar essas inseguranças, superar esses medos. E existem várias vozinhas, muitas vozinhas. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês têm esses pensamentos, se vocês passam por essas projeções, se vocês imaginam isso. Existem alguns pensamentos do tipo assim: você não é boa, você não é uma boa profissional, você não é um bom profissional, você não está pronto, você não está pronta. Essa ideia, essa crença faz as pessoas adiarem, procrastinarem o atendimento clínico. Porque pensa, mas eu não estou pronta, eu não estou pronta, eu não estou pronto, e vai adiando, 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 e sofrendo, né? Muitas pessoas não se acham prontas porque são recém-formadas. Você está pronta. Claro que tem que lapidar, claro que tem que melhorar e aperfeiçoar, mas a partir do momento que você pegar o seu diploma, você está apta, apta. Muitos colegas não se sentem prontos porque não conhece todas as demandas. Você não vai conhecer todas as demandas. Você não vai. É quase que como se você quisesse saber o CID ou DSM de cor. Você não vai. Então, calma. Alguns colegas têm medo dos pacientes não voltarem, né? Ai, se eu perder o paciente, se o paciente não voltar. E calma que eu vou te ensinar com 4 questionamentos acabar com essas ideias. Outro medo comum, ai, eu não vou ter o que falar na sessão. Eu passava por essa ansiedade de sessão, eu ficava pensando, ai, o paciente vai vir hoje, o que eu vou falar com ele? Como é que vai ser? E eu ficava com medo de não ter assunto com o meu paciente. Se o paciente ficar calado, como é que eu vou conduzir a sessão? Era uma ansiedade que eu tinha, insegurança de não dar conta. Às vezes a nossa segurança, ela vem com até nome, né? Você não vai dar conta de atender o paciente fulano de tal, você não vai dar conta. Por quê? Porque às vezes tem alguma característica que te afronta, ou que te intimida, ou que você não sabe lidar ainda. Mas calma, é aprendizado. Às vezes a demanda, às vezes vem aquela vozinha, ah, não adianta tentar, você não vai conseguir. Você, às vezes, pensa, eu não vou conseguir atender determinada demanda porque eu não sou referência disso na minha vida pessoal. E quando eu penso isso, eu penso na história de vida de Freud, Melanie Klein. Melanie Klein. Quem é que conhece a história da Melanie Klein? Ela que fazia ali acompanhamento com crianças
teve uma vida totalmente conturbada como mãe. Eu fico imaginando, isso me arrepia. Quantas inseguranças Melanie Klein não teve que superar quando olhava para a própria história e para aquilo que ela fazia? E muitas vezes nós ficamos nessa posição, né? Nossa, mas como que eu vou lidar com determinada demanda se eu tenho essa dificuldade? E são vários os medos, vários os medos. A gente às vezes olha para a nossa própria história e não se sente capaz ou apto para lidar. E eu tenho que tranquilizar vocês que uma coisa é a nossa história, a nossa trajetória, outra coisa é a nossa profissão. Existem excelentes profissionais, que se apegam a pedacinhos da própria história e aumentam com uma lente de aumento e não se sentem bons o suficiente. E é interessante que eu gosto de olhar para a gente, né, nós, como seres humanos, passíveis de falhas, de acertos, de conquistas, de derrotas, de sucessos, de insucessos. E, normalmente, nós, seres humanos, tentamos combater a insegurança, evitando a situação de desconforto. E esse é o jeito errado de combater a insegurança e o medo. Muitas pessoas tentam combater evitando, não fazendo, não tentando. E quando a gente evita a situação de desconforto, quando a gente não tenta, quando a gente não tem reação, o que acontece? Nós reforçamos os nossos esquemas e crenças disfuncionais. Evitar não é enfrentar em algumas situações. Às vezes, evitar é recuar e não passar pelo problema. E quando eu era pequena, a minha mãe, às vezes, me dava algumas missões que me desafiava. Por exemplo, ela falava assim, vai pedir alguma coisa para uma pessoa. Vou dar um exemplo mais específico ainda. Minha mãe era funcionária pública e, às vezes, eu ia para o trabalho quando eu era criança e eu estava lá num contexto de órgão público e, às vezes, eu queria um papel, às vezes eu precisava de um grampeador, carimbo, coisa que me fascinava quando era pequena, né? Coisas assim de trabalho dos pais. E aí eu falava, mãe, me empresta tal coisa? E aí a minha mãe falava assim, vai pedir isso para outra pessoa, para fulano. E aí eu falava, mãe, mas não sei o que, pede para mim. E ela falava assim, o não você já tem. Vai lá e pede. E eu, mas mãe, não sei o que, tentava lá dar meu jeitinho. E ela falava, filha, o não você já tem. Vai lá e pede. E ela me encorajava a fazer isso. E eu aplico isso até hoje na minha vida. Só que eu ampliei esse conceito. E sempre que eu estou preparando esse conteúdo para falar sobre insegurança, eu gosto de ressaltar uma frase que eu desenvolvi, ampliando esse conceito que minha mãe me ensinou quando era criança. Se eu não faço nada, eu já declarei o meu fracasso. É o que eu chamo de fracasso declarado. Se você não quer ser uma pessoa fracassada, você precisa agir, enfrentar os seus medos. Porque se você não faz nada, você já declarou o seu fracasso. Eu sei que é pesado, mas talvez o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, a sua amiga, talvez as pessoas que estão próximas de você não tenham esse conhecimento, ou talvez não tenham a coragem de falar, olha, se você não fazer nada, já fracassou. Você tem uma chance, que é de agir, é de mudar, é de assumir o controle. Existe o fracasso declarado. Coloquem essa frase no caderninho de vocês,
porque eu sei que essa frase já motivou muitas pessoas a terem atitudes coerentes com o desejo, com o sonho, com os objetivos de vida. E se você não faz nada, você automaticamente reduz qualquer possibilidade de crescimento, de sucesso, direcionado para o seu objetivo. É quando assumimos que não adianta tentar, fazer, ou algumas pessoas ficam esperando o momento certo, algumas pessoas ficam colocando tudo para depois, depois, e às vezes depois pode ser tarde. A nossa percepção de tempo, ela às vezes, ela não é real também. A gente acha que tem tempo demais, e quando vê, o tempo passou, e várias oportunidades se perderam. Mas existe um jeito certo, né? Eu gosto de falar que existe um jeito errado. O jeito errado é não enfrentando, é não agindo, é sem coerência entre o que você quer e o que você faz. Mas existe um jeito certo, que é o que eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Bom, primeiro, a forma correta de enfrentar nossos medos e as inseguranças não é pela evitação, e sim pela resolução dos problemas. Como é que a gente faz isso? Primeiro, evitando pensamentos que são catastróficos. Do tipo, nossa, se meu paciente perguntar quanto tempo de formado eu tenho e eu me falar que eu tenho 3 meses, ele vai levantar da cadeira e vai embora. Isso é catastrofização. Para enfrentar nosso medo, nossa insegurança, nós precisamos ter o nosso foco na solução e não no problema em si. Outro ponto importante, se eu fosse vocês, eu anotaria. Por quê? Porque muitas pessoas fracassam em várias coisas na vida, porque primeiro esperam um estado emocional confortável para depois, se sentindo bem, agir. Quer ver uma coisa interessante? Muitas pessoas não começam a atividade física porque esperam um estado emocional de ânimo. Ah, eu quero me sentir animada. No dia que eu me sentir animada, eu vou fazer atividade física. E esse ânimo não vem. Não vem assim, né? Ou eu quero me sentir com uma boa autoestima para começar uma dieta. Eu quero me sentir bem para me engajar num projeto. Muitas pessoas não conseguem resolver os problemas porque esperam primeiro um estado emocional confortável para agir. Esse estado, ele vem depois e não antes. Faz sentido? Faz sentido aí para vocês? Muitas pessoas esperam o se sentir bem para que tenha uma ação, sendo que é a ação que vai fazer com que a pessoa se sinta bem. Muitas pessoas vão procrastinando a vida inteira porque não vem esse estado de bem-estar emocional primeiro. É quase como a pessoa quisesse primeiro ficar com o corpo magro para depois fazer a dieta. Não é assim que funciona. Você não vai se sentir sem medo para depois você agir. Você vai agir e a sua ação que vai fazer com que você não tenha medo, que diminua o seu medo em algumas áreas da sua atuação. Outro ponto, aquilo que nós damos atenção cresce. O problema, ele pode crescer. Se você se debruça só no problema, só na dificuldade, se você se debruça ali, remoendo a experiência ruim, o que vai acontecer? Isso vai tomar uma dimensão maior. Por quê? Porque você está dando atenção. Aquilo que a gente dá atenção cresce. Eu gosto de plantas. O que acontece? Quando eu dou atenção para as minhas plantas, elas crescem. Eu adubo, eu podo,
eu ponho água, ponho no sol. Quando eu não dou atenção para minha planta, ela sofre, ela morre, ela adoece. Aquilo que nós direcionamos a nossa atenção cresce. O problema pode crescer. Assim como, se você direciona o seu foco, imagina foco assim, foco. Aqui de um lado tem o problema, aqui do outro tem a solução. Se você direciona a sua atenção para a busca de solução, o que vai crescer? A solução. Simples assim. E a busca por solução é uma estratégia de enfrentamento. Aline, aí vem a vozinha. Aline, mas e se alguma coisa der errado? E se? E se? Olha o pensamento. E se? E se der certo? Mas e se alguma coisa der errado? Entenda. Entenda para que você não se culpe tanto, não sofra tanto. Entenda que se alguma coisa der errado, faz parte do processo de crescimento. Acertar e errar faz parte do processo de crescimento. Agora, anotem essa aqui também. Se você errar, se por algum motivo você sentir que falhou, que, enfim, se você percebe de alguma forma um erro, o que é um erro? Um erro é um fato. É um acontecimento e não uma sentença. Anotem isso. O erro é um acontecimento e não uma sentença. Anota e põe aqui embaixo, ó, nos comentários. Vou te falar aqui, ó. Se você errou, se você sente que você falhou, isso é só um acontecimento. Isso não é uma sentença. Se você errou, não significa que você é um fracassado ou uma fracassada para sempre. Significa que você é uma pessoa humana, que tem virtudes e às vezes tem falhas também. Daqui a pouquinho a gente está chegando na parte mão na massa, hein? Como é que a gente faz isso então, Aline? Como é que eu vou criar esse enfrentamento? Como que eu vou conseguir lidar com essas duas emoções? Papel e caneta. Primeiro, aceite a sensação desagradável da insegurança e do medo. Aceita. Existe, aceita. E olha para a insegurança e para o medo como um estado de cuidado e de zelo. As emoções, elas podem até ser desagradáveis, mas elas são fundamentais para o seu crescimento, para que você tenha cuidado e zelo com a sua carreira. Então, se sentiu insegura, liga o botãozinho de alerta e pensa, o que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para me sentir melhor? Para ser um profissional melhor? Então, cada vez que você sentir insegurança ou medo, pensa, o que eu posso fazer para melhorar? Sabe o que você faz? Vai ler um artigo científico sobre o tema que você está com medo. Vai ler um artigo, vai buscar. Artigo científico. Eu recomendo uma leitura por semana, no mínimo. Segundo ponto, aprenda a lidar com a frustração. Aceita. Por quê? Porque às vezes você vai tentar e às vezes não vai dar certo da primeira vez. E se não der certo, Aline, se não der certo, você vai buscar novos caminhos. Assim que funciona. Até as formigas sabem disso. Se tem ali uma trilha de formiguinhas que estão ali buscando folhas, e aí acontece, cai um obstáculo, alguma coisa, elas ficam ali meio atordoadas, tal, buscando o quê? A solução. E quase que de imediato elas encontram um novo caminho. Se as formigas fazem isso, por que não nós, né? Não fazemos também. Aprenda a lidar com a frustração. As coisas não vão dar certo da primeira vez e você vai precisar buscar novos caminhos. E essa é a vida adulta. É assim que funciona. E eu não sei se eu sou a pessoa que tinha que te falar isso, mas eu não sei se você vai encontrar alguém para te falar. Então sou eu que estou te falando. E aí algumas pessoas, quando se frustram, ficam, ai meu Deus, nada dá certo para mim.
Às vezes a frustração confirma uma crença negativa a seu respeito, sobre o seu desempenho. Para. As coisas às vezes não dão certo da primeira, nem da segunda, nem da terceira. O que a gente faz? Busca novos caminhos. O grande segredo é não desistir nos obstáculos. 3. Avalie o seu medo e a sua insegurança. É um perigo real? Ou está só aqui na imaginação? Eu vou te dar 4 questionamentos já, no momento mão na massa, para você aprender a questionar os seus medos, fazer uma avaliação mais real, já. Você precisa buscar estratégias de segurança, de modo a enfrentar e não evitar. Sempre que você estiver passando por uma situação que te der medo, pergunta, você está enfrentando ou você está evitando? A frase, né? Se tem um limão, faça uma limonada, isso. Uma caipirinha, uma limonada. O importante é a gente fazer e agir. Outra dica, não seja crítico nem crítica demais. Você não precisa saber tudo. Você precisa ter responsabilidade suficiente para aprender a lidar com as situações que você pega para você. Mas você não precisa saber tudo para se sentir confiante. E nós nem conseguimos saber tudo. Então, se você quer saber tudo, essa é uma meta irreal. E nós precisamos ter metas reais. E muitas vezes, o feito é melhor do que o perfeito. Por quê? Porque primeiro eu faço, depois eu aperfeiçoo, e eu faço e aperfeiçoo, e o aperfeiçoamento, ele é um processo contínuo que exige prática, tempo. Quando eu vou ser um profissional de excelência? Quando você estiver atendendo e aperfeiçoando e aprendendo. Teoria, prática, ação, atitude, coerência. Quinta dica, se elogie. Quando você fizer uma coisa que foi top, fala parabéns. Caraca, mandei bem. Vibra. Se elogie pelos seus avanços, pelos seus esforços, pelos seus pequenos resultados. Mas se elogie, fala, nossa, eu faço isso, nossa, Aline, hoje você mandou muito bem. E tem dia que eu falo, Aline, hoje, né, vamos rever isso aqui, porque não tá bom o suficiente. Vamos melhorar aqui e ali. Não seja crítico nem crítica demais. Se elogie, ainda que por pequenas coisas. E se, ainda com tudo isso, você estiver com medo, faça o que tem que ser feito. Não se questione muito. Faça o que tem que ser feito com medo mesmo. Sabe aquela frase? Se está com medo, vai com medo mesmo? Eu estava assistindo um filme antigo já, né? Não sei nem de quando é, com meu filho. Um filme de comédia. Mas que me deu um grande ensinamento. O nome do filme é O Zelador Animal. E uma frase desse filme me marcou. Ele falou assim, você só precisa de 30 segundos de coragem. Olha que interessante. Às vezes, esses 30 segundos de coragem pode mudar a sua vida. Uma frase num filme de comédia voltado para o público infantil, assistindo na hora de lazer com meu filho, há não sei quantos anos atrás. Uma frase. Você precisa de 30 segundos de coragem. Se você precisa fazer alguma coisa, faça, ainda que com medo. Exercite a coragem. Questione as suas certezas. E sempre, agora vai chegar o momento mão na massa. Mão na massa. Eu quero ver se vocês estão aqui comigo e ligados e espertos. Chegou o momento, mão na massa, que eu vou mostrar como questionar suas certezas, como questionar suas vozinhas,
Como questionar suas crenças com 4 frases simples. Coloca aqui nos comentários, eu vou falar quais são as frases. Como você sabe? De acordo com quem? Comparado a quem? E o que te impede? 4 frases, vamos lá. Coloquem as frases nos comentários que a gente vai fazer um exercício e você vai precisar usar essas frases. Então, quando vê aquela vozinha, você não é boa, você não é um bom profissional. De acordo com quem? Como você sabe? Comparado a quem? Ah, se vier a vozinha assim, ah, você não está pronto. Como você sabe? Comparado a quem? Ah, os pacientes não vão voltar. De acordo com quem que os meus pacientes não vão voltar? Ah, você não vai ter o que falar na sessão. Como você sabe? Como você sabe? Você não vai conseguir. O que te impede? O que te impede? E sabe o que é interessante? Que essas 4 frases, normalmente, elas vão ter uma resposta em comum. E se a resposta foi, como você sabe? Ah, eu acho que você já está projetando o seu futuro. O futuro não existe. Você tem como intervir no seu futuro. Se você faz essa pergunta de acordo com quem, e é de acordo com o seu medo, isso não procede, não é verdade. É só uma projeção. É só a sua imaginação acionada por uma crença negativa de desempenho. Assim, é só você desativar a crença e enfrentar a situação. Comparado a quem? Às vezes, você não está se achando bom o suficiente, mas não está usando um referencial coerente de comparação. Comparado a quem? Você não é bom, você não é boa, você está tendo, não está tendo resultado? E o que te impede? Se você está se impedindo aí de conseguir alcançar seus objetivos, eu tenho uma boa notícia para você. Isso são coisas que estão no seu controle. E se você der atenção para buscar a solução e enfrentar com coragem e usar a insegurança e o medo como proteção, eu tenho certeza que você vai ter uma carreira de sucesso.